Bom, gente, queria que vocês se sentissem à vontade, né, se tiverem alguma dúvida, para poder fazer alguma pergunta, né, se vocês tiverem. Aqui é, né, uma apresentação bem informal. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre a análise de progressão, né, no Octopus. Então, antes de falar propriamente, né, do programa, eu vou falar um pouquinho sobre a progressão, né, do glaucoma, que nem sempre é uma coisa fácil da gente detectar, né, a progressão. E, infelizmente, a gente recebe muitos pacientes que ainda estão progredindo muito, apesar do tratamento, e por diversas razões, né? Primeiro que o glaucoma é subdiagnosticado, muitas vezes ele é tratado aquém do que deveria, muitas vezes o paciente não adere bem ao tratamento, às vezes é difícil usar aquela quantidade de colírios. Então, muitas vezes o acompanhamento que o oftalmologista consegue oferecer para o paciente dele não é tão perfeito quanto deveria ser, né? E os pacientes, eles precisam ser acompanhados de uma maneira muito, muito cuidadosa, né? Bom, então, qual que é a frequência, né, de campos visuais que a gente deve fazer? A gente tem que tentar detectar o mais precocemente possível. Deixa eu só puxar essa abinha aqui para cima. Isso. Então, a gente deve tentar, né, sempre detectar o mais precoce. Quanto mais exames de campo visual a gente faz, mais rápido a gente consegue detectar a progressão, né? E E a taxa de progressão é que vai determinar quão agressivos a gente tem que ser no nosso tratamento, né? Porque nem sempre o glaucoma progride lentamente. Aquela ideia de que o glaucoma é uma doença que vai progredir devagar, muitas vezes nem sempre é verdade. Cada paciente tem uma velocidade diferente de progressão. E a progressão também não é linear, todo mundo não progride assim gradativamente tudo certinho, né? Então, e o mais importante é a gente detectar aqueles pacientes que progridem muito rapidamente, que são os fast progressors. Então, aqui mostrando como que é a progressão de um paciente, nem sempre é essa linha reta aqui, né? Muitas vezes o paciente progride, depois ele estabiliza, depois ele progride mais, depois ele estabiliza, aí ele progride novamente. Então, a progressão não é uma coisa muitas vezes linear. E às vezes a gente pega alguns pacientes com uma progressão muito catastrófica, né? Então, a frequência de exames que a gente deve fazer é mais ou menos aí de 3 campos visuais por ano, nos primeiros 2 anos, para a gente conhecer o nosso paciente. E depois disso, de acordo com a necessidade de cada paciente. A Sociedade Brasileira de Glaucoma, ela determina aí que a gente deve acompanhar o paciente pelo menos 2 vezes ao ano, podendo ou reduzir ou aumentar essa frequência de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, um hipertenso ocular, ele pode fazer um campo visual só uma vez por ano, no glaucoma inicial a cada 6 ou 12 meses, num glaucoma moderado, o ideal é de 6 em 6 meses, e num glaucoma avançado, a cada 4 meses. Então, quanto mais grave é o glaucoma do nosso paciente, maior o risco de progressão para cegueira e mais de perto a gente tem que acompanhar o nosso paciente, tá? E isso vai depender muito da expectativa da progressão do paciente. Então, dependendo da idade dele, né, do estadiamento, dos valores da pressão, pacientes com pressões mais descontroladas, a gente tem que monitorizar mais de perto, depende da fidelidade ao tratamento e de outros fatores de risco, tá? Então, quais são aqueles pacientes que têm mais risco de progredirem e de evoluírem para cegueira, né? Então, são aqueles pacientes que a pressão não está bem controlada, os glaucomas avançados, o paciente com olho único, aquele paciente que já está progredindo muito rápido, tá? Então, existem duas maneiras da gente detectar a progressão. Uma é a progressão por evento, ou seja, o campo visual vai me mostrar que aconteceu alguma coisa que mudou naquele campo visual, né? Então, geralmente, o aparelho vai sinalizar como um símbolozinho, como, por exemplo, no Humphrey, ele coloca ali como um triângulozinho, mostrando que nesse ponto do campo visual teve uma piora, tá? E geralmente esse tipo de progressão a gente precisa de repetir o campo para a gente poder confirmar se realmente teve ou não. Então, o que que o aparelho vai nos mostrar quando a gente detecta a progressão através desse tipo de análise? Então, às vezes aparece um escotoma novo,
ou o escotoma aumenta de tamanho, né? Um escotoma que já existe ali no campo visual, ele aumenta de tamanho. Ou ele se torna mais profundo, ou seja, você tinha ali um defeito de 10 decibéis, aquele defeito aumentou para 15 decibéis. Ou então os índices globais também pioram, tá? Então, geralmente, eu tenho que confirmar, eu preciso pedir mais um exame para poder ver, para confirmar realmente essa progressão. A segunda maneira da gente detectar a progressão é através da progressão por tendência, que vai determinar a taxa de progressão, né? Ou seja, a velocidade com que o paciente está piorando e progredindo, tá? Então, por exemplo, quando a gente pega uma detecção por evento, o aparelho mostra, olha, surgiu uma nova área de escotoma aqui. Então, isso aqui é um evento de mudança. Já na progressão por tendência, o aparelho vai me mostrar a velocidade de progressão dele. Então, geralmente tem uma linha mostrando a velocidade da deterioração e vai mostrar geralmente em decibéis por ano. Essa é uma forma um pouco mais demorada da gente detectar a progressão, porque eu preciso de vários campos visuais. Então, eu preciso de acompanhar vários campos para poder determinar a velocidade de progressão daquele paciente. Enquanto que a detecção por evento, o surgimento de um novo escotoma ali já me sinaliza que aquele local pode estar progredindo. Então, a gente detecta de uma forma mais rápida a progressão por evento do que por tendência, tá? Então, como que ela aparece, né? No campo do Humphrey, o principal que nos mostra a tendência é o gráfico do VFI, né? Que vai nos ajudar a diferenciar os progressores lentos daqueles progressores rápidos e vai me dizer em quanto tempo que aquele paciente vai perder a visão dele, né? Então, a taxa de progressão a gente analisa aí em decibéis por ano, e a gente tem que pensar que quando o MD daquele paciente chegar em 15 decibéis, né, e no Humphrey seria menos 15, enquanto que no Octopus é 15, né, o Octopus ele não tem sinais na frente dos números de perda. Então, a gente tem que tentar evitar que o nosso paciente cruze essa linha da perda de 15 decibéis, que é o que a gente considera como uma visão seriamente comprometida. Incapacidade visual já é quando a pessoa perdeu 20 decibéis da ilha de visão dele, e cegueira legal é perda de 25 decibéis. Às vezes, dependendo do país, uma perda de 20 decibéis já pode ser considerada como cegueira legal. Muito bem. Então, como que o aparelho, né, o Octopus, vai nos ajudar a nos falar se o paciente está progredindo ou não? Através da análise estatística, né, dos programas dele. Então, enquanto o Humphrey tem o GPA, que é o Glaucoma Progression Analysis, o Octopus tem o iSult, que é esse programa, né, que eu vou falar um pouquinho aqui hoje. O GPA, que é o Guided Progression Analysis no Humphrey, ele vai mostrar a progressão por evento, né, que é aquela, ele vai precisar de 3 exames para confirmar que está tendo uma piora ali em alguns pontos do campo visual, e ele vai emitir um alertazinho, né, ou seja, se você encontra um triângulozinho desse jeito, ele vai falar como uma progressão possível, e se o triângulo está pretinho, ele vai mostrar assim que é uma progressão provável, tá? E a análise de progressão por tendência do Humphrey é através do gráfico da taxa de progressão do VFI, tá? Então, ele vai analisar o gráficozinho ao longo do tempo, é esse gráfico aqui, que vai mostrar a taxa de progressão, tá? Então, ele vai mostrar como que o paciente está progredindo atualmente nessa área, e ele vai fazer uma projeção para o futuro, falando como que o campo visual vai ficar nos próximos anos, se nada mudar nessa taxa de progressão. E ele mostra também a barra. Essa barrinha mostra a altura da ilha de visão do paciente. Então, é uma descrição gráfica do que o paciente ainda tem de visão, da ilha dele, né, de visão, e ele vai mostrar aqui como que vai ficar a ilha de visão desse paciente se ele continuar progredindo aí nos próximos 3 a 5 anos, tá? Então, é assim que é o aparelho, né, do Humphrey, ele vai mostrar ali os campos visuais do baseline, ele vai mostrar a progressão em tendência, que é do gráfico do VFI,
E ele vai mostrar ali um resumo do campo atual, mostrando o GPA, que são os eventos de piora, né? Então, aqui, cada triângulozinho mostrando o local do campo visual ali que está piorando, tá? Bom, então isso é só para a gente ter uma ideia de como que é feita a análise de progressão no Humphrey, e a gente vai falar agora um pouquinho como que é a análise no iSult, né, que é o do Octopus. O iSult, diferentemente do Humphrey, o Humphrey ele dá um impresso que você não tem muita capacidade ali de ficar mexendo depois que você recebe. Já o iSult não, o iSult ele é um software, né, que a gente abre ali no computador, ele é interativo, ele permite ali o médico de fazer uma série de análises de acordo com o que ele desejar. Então, ele permite o médico de selecionar os campos visuais e selecionar com quais que ele quer comparar, né? E é interessante que o iSult ele consegue importar para esse software vários campos visuais antigos do paciente e consegue importar, inclusive, os campos que o paciente tinha ali do Humphrey, né? Então, dos Octopus antigos, o Octopus 300, o Octopus 600, o Octopus 123, que é o que eu tive durante muitos anos, o iSult consegue importar todos esses campos visuais para poder fazer a análise ali nesse servidor único para ajudar a fazer a análise de progressão. Então, na hora que a gente abre o iSult, a primeira coisa que a gente vê é essa tela, né, que vai mostrar aí o que que a gente vai ver nessa telinha. Então, aqui embaixo, a gente vai ter o gráfico de cores dos dois olhos, olho direito em cima, olho direito embaixo, mostrando como que está sendo os campos visuais ao longo dos anos, tá? Então, essa parte, apesar dele não fazer nenhuma análise estatística, né? Mas ele dá uma ideia gráfica para a gente de como que esse paciente está evoluindo ao longo do tempo. E é interessante que às vezes é muito útil para mostrar para o paciente, né? Como ele coloca vários campos visuais ao longo do tempo e tudo coloridinho, às vezes a gente usa para mostrar, né, para o paciente, olha, o senhor está ótimo, está tudo a mesma coisa ao longo do tempo. Ou então a gente mostra, olha, essa região aqui do campo visual do senhor está piorando muito, tá? Então, assim, é um gráfico muito didático para a gente mostrar para o paciente, tá? E é nesse local aqui que eu vou selecionar quais exames eu quero comparar. Então, eu posso clicar em cada exame, incluir cada exame na análise, ou eu posso remover os campos, né, os campos que eu achar que não, às vezes não estão tão bons, que eu não quero analisar. Ou então, por exemplo, esse paciente ficou, ele estava progredindo até aqui, aí eu operei. Eu quero ver depois da cirurgia. Então, depois, muitas vezes, eu seleciono só os campos visuais que foram feitos depois da cirurgia, para eu saber se ele está progredindo ou não. E nesse local que eu vou selecionar os campos visuais, são esses campos visuais que o aparelho vai usar para todas as análises que ele vai fazer, então, daqui para frente, tá? Bom, aqui em cima a gente vai ter então todos os gráficos dos índices globais, né, que o Octopus fornece. Então a gente vai ver um por um o que que cada um significa, né? São as tendências, então, né? E aqui é que vai ter o principal da análise de tendência. Aqui é que ele vai me mostrar qual que é a velocidade de progressão do meu paciente, né? E é interessante que o Octopus ele criou dois índices globais novos, que são diferentes, né? Um de perda difusa e um de perda localizada, tá? Então, esses gráficos, eles vão me mostrar, assim, se o paciente está evoluindo e de que forma que ele está evoluindo e que velocidade que ele está evoluindo, né? Então, o MD, o que que é o MD? Ele é o Mean Defect, que é a mesma coisa do MD do Humphrey, que é o Mean Deviation, né? Então, o que que ele faz? Ele é uma média de todos os defeitos no campo visual. Ele vai mostrar qual que é a severidade da perda, né? Então, a ilha de visão da gente, a gente tem que imaginar, é como se fosse uma ilha mesmo, né? Eu nasço com uma sensibilidade muito grande, uma área de visão muito grande, todos os pontos têm uma sensibilidade muito alta. À medida que a gente vai envelhecendo, essa ilha vai se rebaixando um pouquinho, mas quando a pessoa tem glaucoma, ela vai perdendo muito dessa ilha de visão, né?
Então, o que que o MD faz? Ele pega todas as áreas de defeitos em todas as regiões do campo visual, joga tudo no liquidificador e faz uma média, tá? Então, ele dá uma visão, assim, meio grosseira, geral, de como que é a perda daquele paciente. Já o SLV, que equivale ao PSD do Humphrey, né? O que que ele significa? Ele é o desvio padrão dos defeitos. Ele é um índice de perda localizada. Então, ele pega a ilha geral de visão, de sensibilidade do paciente, e ele vai ver quão distante estão vários pontos, como que cada área está deprimida em relação à média de sensibilidade geral da ilha de visão do paciente. Então, os pacientes que têm muitos locais de perda localizada, esse SLV vai estar muito alto, porque ele vai ter muitos pontos muito longe da média, tá? Então, é um índice para a gente ver se o campo visual está progredindo de forma difusa, se ele está perdendo a ilha de visão de uma forma global, todos os pontos de visão estão piorando, ou se ele está tendo áreas específicas localizadas do campo visual que estão afetadas. A gente sabe que o glaucoma ele se caracteriza muito por perdas localizadas. A pessoa não vai perdendo a visão de uma forma global no campo visual, assim como o que acontece com a catarata, né? A catarata embaça a visão, então todos os pontos de visão ficam igualmente rebaixados e embaçados. No glaucoma, não. São áreas do campo visual que vão deteriorando. Então, essa perda localizada é muito característica do glaucoma. Bom, qual que é o problema do MD? Ele não vai diferenciar o padrão de perda do nosso paciente, né? Se é difuso, se é localizado. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo de dois pacientes que têm um MD muito parecido. Esse paciente tem um MD de 6,3 e esse aqui de 6,5. Mas a gente observa como que o primeiro paciente todos os pontos estão igualmente rebaixados, então a gente tem uma perda difusa, o que é muito comum na catarata, enquanto que no segundo exemplo, o paciente tem uma perda muito mais localizada apenas no hemicampo superior, tá? Então, isso é muito diferente e isso vai refletir no SLV. Ou seja, um SLV pequeno, baixinho, é sinal que o desvio padrão entre todos os pontos de perda está muito pequeno. Todas as perdas são muito parecidas. Já um SLV grande é sinal de que tem muito mais perda localizada, porque o desvio padrão de cada ponto vai estar muito maior. Muito bem. E o que que são o DD e o LD, né? São índices novos. O que que ele vai fazer? Ele tenta separar os defeitos difusos dos defeitos localizados, tá? E ele se baseia na curva de Bebe. A curva de Bebe, o que que ela é? Ela pega todos os pontos do campo visual e ranqueia do local que o paciente enxerga mais para o local que ele enxerga menos. Então, ele coloca todos os pontos que foram testados na forma de um gráfico. Não é uma coisa espacial como o campo, né, como os gráficos que a gente vê do campo visual. É só uma coisa numérica. Então, o que que ele mostra? Desse lado esquerdo da curva, estão acumulados todas as perdas difusas do paciente, enquanto que do lado direito da curva estão acumuladas as perdas localizadas. Então, ele vai fazer uma média dos defeitos nessa região do gráfico, perdão, e vai fazer uma outra média dos defeitos nessa região do gráfico. Então, a média de sensibilidade dos pontos nessa região vai me mostrar o DD, que é o defeito difuso desse paciente, enquanto que a média desses pontos aqui vai me mostrar o defeito localizado, que é o LD, tá? Então, é como se ele pegasse o MD, que é a perda global do nosso paciente, né? Ele pegou aquela mistura do liquidificador e ele vai passar num coador. E no coador, ele vai separar o que que é perda difusa do que é perda localizada, tá? Então, o DD vai ser o componente do MD que é de perda difusa e o LD é o componente que é de perda localizada. E isso é interessante quando a gente vai fazer a análise de progressão, esses índices vão me mostrar se o paciente está piorando de uma forma mais difusa ou se ele está piorando de uma forma mais localizada no campo visual, tá?
Então, vamos ver gráfico por gráfico. O MD vai mostrar a tendência geral do campo visual. O DD vai mostrar a tendência da perda difusa do campo visual. E o SLV e o LD vão mostrar a velocidade de perda localizada do nosso paciente. Então, de uma forma muito rápida, eu consigo ver se o meu paciente está piorando, né? Ou seja, ele está descendo a ladeirazinha dele aqui. Ele vai me mostrar de que forma que ele está piorando. Então, por exemplo, esse paciente ele está progredindo, né? Mas ele não está progredindo muito de uma forma difusa. Ele está progredindo principalmente de uma forma localizada. Ele tem áreas específicas do campo visual que estão progredindo. Então, por exemplo, ele vai me mostrar aqui, olha só. Essas áreas aqui são áreas de perda localizada que estão aparecendo. Então, uma coisa vai coincidir com a outra, né? Ele vai me mostrar, olha, ele está progredindo numa velocidade rápida em determinadas áreas do campo visual. Gente, alguma dúvida até agora? Se tiverem dúvida, podem me perguntar, tá? Não, doutora, tá maravilhoso. Tá bom. Estou aprendendo o que não sabia. Não tinha tantos detalhes ainda. Muito obrigado, hein? Imagina. Bom, então vamos agora olhar para o gráfico do MD, que talvez seja o gráfico mais importante e é o que determina mais as nossas condutas, e é também um gráfico que a gente usa até mesmo para autorizar procedimentos cirúrgicos, né? Então vamos lá. O MD, ele tem essa área cinza aqui em cima, que é a região da normalidade, tá? Então, um paciente que tem um campo visual normal, ele vai estar aqui nessa área, que é uma área de até 2 decibéis de perda, tá? Já essa linha vermelhinha é a perda de 15 decibéis. Vocês se lembram que eu tinha falado que a gente tem que tentar fazer de tudo para que o nosso paciente não cruze essa linha, né? Que é o local ali de incapacidade, não, de interferência mesmo, né? Incapacidade visual. É quando o paciente já começa a ter dificuldade no dia a dia dele por causa das perdas. E essa última linha, tadinho, é o fundo do poço, que realmente aí já é a cegueira, é a perda total, tá? É a linha da cegueira visual, da cegueira legal. E o 15 é da deficiência visual séria. Então, quando a gente vê esse paciente descendo a ladeira, eu tenho que fazer de tudo para que ele não cruze essa linha vermelha, porque a qualidade de vida dele vai ser gravemente impactada, né? Bom, muito bem. O que mais que o nosso campo visual ele vai fazer? Para cada um desses 4 gráficos, em cada olho, ele vai fazer uma análise estatística. O que que é isso? Ele vai nos mostrar esse triângulozinho. O que que esse triângulo fornece? É a chance dessa mudança desse paciente ser real, ser uma progressão real. Disso não ser devido apenas ao acaso, tá? Então, quando ele mostra um triângulozinho vazadinho, aberto, o risco dessa progressão ser apenas pelo acaso é menor do que 5%. Já um triângulo fechadinho, o risco de ser apenas pelo acaso é de menos do que 1%. Então, ele realmente tem 99% de chance dessa progressão ser real, tá? E às vezes a gente pega que o campo visual está melhorando também. Isso às vezes acontece. Da mesma forma, o triângulo vazado, viradinho para cima, ou o triângulo cheio. E a flutuação aí já é bem raro do campo visual sinalizar para a gente, na prática. Então, são aqueles pacientes que flutuam muito, cada dia faz o campo visual de um jeito, às vezes aparece esse losango laranjinha. Mas o que mais a gente tem que estar atento é esse triângulozinho voltado para baixo, tá? E aqui embaixo de cada gráfico, ele vai colocar a velocidade de progressão por ano, tá? Então, por exemplo, esse paciente ele está progredindo a 1,9 decibéis por ano. Ou seja, se a gente for pensar que ele está perdendo 2 decibéis por ano, daqui a quantos anos ele vai chegar nessa linha? Ou seja, se eu não fizer nada, daqui a 5, 6 anos, ele já vai estar cruzando essa linha aqui, né? Ou seja, é uma progressão rápida, uma progressão grave, tá?
Então, a gente classifica como progressor rápido é aquele que progride mais do que 2 decibéis por ano, tá? O ideal é manter progressões aí abaixo de meio. Uma progressão de 1 decibel por ano já é uma progressão muito significativa e acima de 2 aí já é uma progressão muito grave, tá? Muito bem. Agora, o interessante é que essa análise ela pode ser feita em todos os programas e em todas as estratégias que a gente quiser usar. Então, por exemplo, no programa 32, no programa 24.2, no programa G, que é o programa de 30 graus, no 10.2 e no programa M. Então, esse é um grande diferencial do Octopus em relação ao Humphrey, por exemplo, porque o Humphrey não tem esse tipo de análise de progressão, né? Para o campo, por exemplo, o campo 10.2, que é o campo macular. Já aqui no Octopus, a gente consegue selecionar todos os tipos de campos visuais que a gente quiser e fazer essa análise, né? Então, ajuda muito para a gente fazer a análise de progressão do campo visual central através do programa M ou através também do programa 10.2, né? Muito bem. Então, eu já falei da progressão de uma forma global, né? Mas às vezes o campo visual ele progride em áreas muito pequenas, e essas áreas pequenas do campo visual não conseguem impactar esses índices globais, que são médias, né? Ou seja, médias ali de um campo visual inteiro, que tem vários pontos testados. Então, muitas vezes a área da progressão é tão pequenininha que ela não é o suficiente para modificar esses gráficos que eu falei anteriormente. Então, é interessante a gente partir para análises de progressão mais focalizadas, né? Posto que o glaucoma, ele tanto ele lesa quanto ele progride muitas vezes em áreas muito localizadas do campo visual. Então, o iSult, ele vai seguir o seguinte raciocínio. Ele vai fazer uma análise global e depois ele começa a refinar essa análise, vai refinando progressivamente, né? Então, ele faz as análises globais daqueles 4 gráficos que eu mostrei e depois ele passa para análise em clusters. O que que é um cluster? Cluster significa um conjunto, né? Um aglomerado. Ele junta é, pontos do campo visual e faz esses clusters. Então, são áreas do campo visual que ele vai analisar de uma forma separada, né? E depois ele ainda refina mais ainda e ele vai fazer a análise ponto por ponto. Então, vamos só recapitular. Ele faz a análise global de todos os índices globais do campo, depois ele refina a análise para as regiões específicas do campo visual e depois ele passa para a análise ponto a ponto. Então, o que que é a análise em cluster, que é o cluster analysis? Ele pega o campo visual e agrupa em 10 clusters, 5 clusters no hemicampo superior e 5 no hemicampo inferior, e esses clusters eles vão seguir a distribuição da camada de fibras nervosas da retina, né? Por isso que eles têm esse desenho arqueado. E aí, o que que o Octopus faz? Ele pega cada cluster e ele faz um MD, ou seja, ele faz a média dos defeitos daquele local do campo visual em decibéis. E ele vai mostrar cada área, quanto maior a perda, mais escura vai aparecer aquela área. Então, por exemplo, esse paciente não tem perdas no hemicampo inferior. A gente vê que aqui está tudo normal. Então, ele mostra como uma cruzinha aqui, ele não mostra perda nenhuma nesses locais. Enquanto que onde existem defeitos muito densos, olha como que ele mostra, 19 decibéis de perda, é muita perda nesta área do campo visual. Essa área aqui tem uma média de perda de 12 decibéis. Essa área, 6,5, essa aqui, 8,1. Então, ele faz a média da perda de cada área específica do campo visual, tá? Então, ele vai calcular essa média dos defeitos. E aí, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer o cluster trend. Ele vai pegar vários campos visuais sucessivos e vai falar assim: olha, essa área está piorando. Então, ele vai me mostrar com os triângulozinhos, o trend é a tendência, né? Trend significa tendência. Então, ele vai pegar área por área e vai me sinalizar com esse triângulozinho falando: olha, essa região está piorando, tá bom? Então, ele vai mostrar
quanto que cada área piorou em relação ao campo visual do baseline daquele paciente ao longo daquele tempo de acompanhamento. Então, ele me sinaliza aqui, olha, esse paciente aqui, ele perdeu 4 decibéis nesta região do campo visual, tá? Ao longo desse tempo de acompanhamento. Para que a gente consiga fazer, né, o cluster trend, a gente precisa de pelo menos 3 campos visuais para poder comparar, tá? E aí ele vai mostrar área por área. Aqui ele coloca nesse pretinho aqui a área que perdeu completamente a visão. Os triângulos em vermelhinho são áreas que estão piorando, os triângulos em verdinho são áreas que estão melhorando, tá? E a significância estatística é igualzinho sempre que aparece um triângulozinho fechado, 99% de chance daquilo ali ser realmente uma progressão real, tá? Bom, existe o cluster trend, o normal e o cluster e o corrected cluster trend. Eu não vou descer muito aqui em detalhes, porque aqui é uma coisa que realmente eu uso muito pouco, o cluster corrigido, tá? Ele simplesmente ele elimina as perdas difusas para tentar realçar melhor as perdas mais localizadas. Mas esse é um parâmetro que geralmente eu não gosto muito e uso muito pouco. Eu gosto de usar mesmo é o cluster trend, eu não uso o cluster trend corrigido, tá? E para finalizar, a gente vê então na análise ponto a ponto, que é feita através do gráfico polar, né? O que, que é o gráfico polar? A gente sabe que os resultados estruturais e funcionais, eles são sempre invertidos. Sempre uma perda no hemicampo superior vai corresponder a um defeito na camada de fibras nervosas na região inferior, tá? Então, o que que o gráfico polar faz? Ele projeta de uma forma espelhada os defeitos do campo visual na região ali da camada de fibras nervosas, onde a gente espera que a gente vai ver os defeitos, por exemplo, no OCT. Então, ele pega cada pontozinho do campo visual vai corresponder a uma área específica da camada de fibras nervosas ao redor do nervo óptico. E é interessante que cada linha, quanto mais comprida é essa linha, mais profundo é o defeito. Então, este paciente que tem um defeito profundo nesta região aqui do campo visual, isso vai ser projetado na camada de fibras nervosas como setas muito longas, que são áreas aqui de perda muito grande. A gente vê aqui, ó, a linha dos 10 decibéis de perda, a linha do 20 decibéis e a linha do 30 decibéis. Então, aqui a gente vê que tem pontos que estão quase chegando em 30 decibéis. Então, há pontos aqui que estão absolutamente cegos, né? Então, esses pontos aqui, que são exatamente isso aqui, ó. Áreas pretas que o paciente não enxerga mais nada, vai estar refletido na camada de fibras nervosas como essas linhas bem compridas, tá? Muito bem, então a gente tem o Polar Graph, que é o gráfico polar, e eu vou ter o Polar Trend, que é a tendência do gráfico polar. Então, o que que ele vai me mostrar? Ele vai me mostrar se cada ponto do campo visual está progredindo. Então, ele vai mostrar ponto por ponto se aquele lugarzinho da camada de fibras nervosas que corresponde ao campo visual está progredindo. E como que ele vai mostrar? Cada linha vermelha vai mostrar que aquele lugar está piorando ao longo do tempo. E cada linha verde vai mostrar que aquele local está melhorando ao longo do tempo, tá? Então, ele sempre vai comparar com o primeiro campo visual que eu selecionar lá naquela primeira tela em que eu seleciono os campos que eu vou querer analisar, eu seleciono tais campos e ele vai fazer essa análise para mim na hora que eu entrar no Polar Trend, tá? Bom, então, quanto mais comprido essas linhazinhas, mais aquele ponto piorou. Ou então melhorou se a linha for verdinha. Se a linha for vermelha, aquele ponto está piorando, tá? Bom, o Polar Trend, ele tem um problema. Primeiro, que os pontos, cada um, eles flutuam muito os resultados, tá? Então, assim, é muito comum daquele ponto tá um pouco melhor num dia, um pouco pior no outro, depois ele melhora de novo. Então, às vezes fica difícil da gente detectar se a progressão é real mesmo, tá? E ele não dá significância estatística, ele simplesmente mostra ali quanto mais comprida a setinha,
mais aquele ponto piorou, mas ele não me mostra igual, por exemplo, o Humphrey mostra com os triângulozinhos, mostrando que ali realmente, estatisticamente, aquele ponto está progredindo, tá? Então, aqui é um exemplo de um paciente meu lá da clínica, né? A gente vê, às vezes é um pouco difícil da gente interpretar, tem várias áreas com listrinhas verdinhas, várias áreas com listrinhas vermelhas. Então, mas aqui, de uma certa forma, como a gente está tendo preponderância dessas linhas vermelhas, provavelmente esse paciente pode estar progredindo aí no ponto a ponto, tá? E agora, mais recentemente, né, ele consegue fazer essa projeção estrutural, ele pega o cluster do campo visual, projeta aqui num cluster do nervo óptico, e aí vai tentar me mostrar se aquele local está progredindo numa forma de cluster. Bom, gente, basicamente era isso. Espero que eu não tenha me estendido demais e eu estou à disposição para